Joel Goldsmith deixou uma mensagem mística para beneficiar o mundo e um tesouro a ser estimado por todos os estudantes da verdade. Joel Goldsmith, 1892-1964, um mestre espiritual, autor e curador reconhecido internacionalmente, ensinou uma mensagem mística baseada em princípios espirituais revelados a ele. Ele chamou esta mensagem de Caminho Infinito. Esse é um trecho da jornada espiritual de Joel Solomon Goldsmith, uma espécie de biografia por Lorraine Sinclair. Começando, humano e espiritual. Como uma pessoa conta a história de um homem que desafia a descrição, mas na presença de quem se sentiu estimulado a alcançar algo além do horizonte limitado deste mundo tridimensional? É uma tarefa quase impossível retratar uma alma viva como essa. No entanto, essa é a história de um místico moderno cujo trabalho afetou profundamente as vidas de milhares de pessoas, deve ser contada. Seu início e vida pregressa davam pouca indicação do fogo dentro dele que deveria acender uma luz em tantas vidas que ele tocava. Como poderia um homem que, nos seus primeiros 36 anos, ter vivido uma vida completamente mundana, tornar-se um místico e um mestre espiritual, tanto curador quanto pedagógico, a partir do estado místico de consciência? Que jornada! De vendedor ambulante a místico. Um homem com apenas a 8ª série de ensino, o autor de cerca de 30 livros. Uma editora na Alemanha que pediu permissão para publicar seus escritos em alemão, disse que muitos homens escreveram livros sobre misticismo, mas Joel Goldsmith foi um dos poucos homens que não apenas escreveu sobre ele, mas que era ele mesmo um místico com todo o seu trabalho através da experiência mística. Mais de uma vez, Joel Goldsmith me disse que quando eu, Lorraine, escrevesse sua biografia, haveria um mínimo de dados factuais, porque essa não era a medida do homem. O que se contava era o que ele era e o fruto do seu trabalho. Sempre o trabalho era a consideração mais importante para ele. Joel sabia que algum dia alguém escreveria sua história de vida e esperava que fosse escrito por uma pessoa que estivesse perto o suficiente para entender o seu trabalho. Foi por essa razão que ele me enviou cerca de 8 páginas descrevendo o que ele considerava ser os dados essenciais biográficos necessários, junto com a seguinte carta. 11 de outubro de 1957. Querida Lorraine, esse é um esqueleto. Em cada ponto importante vou elaborar, mas desejo que você visse o que está em pensamento. Todos os comentários são bem-vindos. Com amor, Joel. Curiosamente, o material que ele enviou foi escrito na 3ª pessoa, e nele, de seus antecedentes, ele escreveu o seguinte. Joel Goldsmith nasceu em Nova York em 10 de março de 1892. Seus pais também nasceram em Nova York. Seu pai em 10 de março de 1872 e sua mãe em 10 de outubro de 1872. Os pais de sua mãe eram ingleses e vieram para os Estados Unidos em algum momento durante ou antes da Guerra Civil. Eles eram cantores de ópera e seu pai era um fabricante de charutos por profissão. Ele estava associado a Samuel Gompers na organização do primeiro sindicato dos Estados Unidos na indústria do tabaco. Mas, sendo sensível por natureza, ele não suportava as dificuldades do sindicalismo e logo deixou essa atividade. A mãe de seu pai era uma garota alemã que veio para os Estados Unidos quando tinha 9 anos de idade. O pai de seu pai era da Holanda. Não há registro de quando ele veio para os Estados Unidos.
Ele faleceu quando o pai de Joel tinha 2 anos de idade. A mãe de Joel perdeu a mãe aos 9 anos de idade, e então ambos os pais de Joel foram criados no orfanato hebreu em Nova York, a mãe até os 10 anos e o pai até os 13 anos, quando ele saiu para esculpir o seu próprio caminho da vida. Os pais de Joel se casaram em Nova York em 1891. Joel foi o primeiro filho deles. Ele tinha um irmão de 2 anos e 4 meses mais novo do que ele e uma irmã 2 anos mais nova do que o irmão. Final do escrito de Joel. Não havia nada particularmente incomum sobre o seu nascimento ou início da vida, nada para apontar a direção que os anos futuros tomariam. Como todos os bebês, ele veio ao mundo chorando vigorosamente, mas ao contrário da maioria deles, de acordo com sua mãe, ele continuou chorando por mais 2 anos. Mais tarde, ele disse que deve ter sido porque ele deu uma rápida olhada no mundo e achou que não era do seu agrado. De acordo com a tradição familiar, ele foi nomeado Joel Solomon Goldsmith, porque o primogênito era chamado de Joel Solomon, ou Solomon Joel, dependendo do nome do pai. Seu avô era Joel Solomon, seu pai, Joel Solomon. Então ele se tornou Joel Solomon. Era um nome de que ele estava tão orgulhoso que, mesmo em seus documentos da escola primária, ele nunca omitiu o nome do meio Solomon, nem como um jovem adulto ele permitia que o S fosse omitido quando seu nome fosse escrito. Depois de sua primeira experiência espiritual, no entanto, o S não o interessou mais e ele parou de usá-lo, exceto para fins legais. Mais tarde, até mesmo seu sobrenome caiu e o único nome que ele usou foi Joel. Todos que o conheciam o chamavam de Joel e, gradualmente, quando escreveu Joel, a assinatura parecia completa. Sua vida provavelmente era como a da maioria dos jovens daquela época. Embora jovem como ele era, mais tarde confessou ter um certo sentimento de desapego e até tristeza pelo mundo em que fora empurrado pelo nascimento, um sentimento que geralmente não é encontrado em crianças. Depois que o pai de Joel deixou o orfanato, ele começou a trabalhar por $3,50 por semana. Mas cerca de 10 anos depois, aos 20 anos, sua empresa de importação lhe rendia uma renda de $12.000 a $15.000 por ano, uma quantia substancial para o início de 1900. A família morava na Riverside Drive, em um apartamento de 10 cômodos decorados com bom gosto, com 3 banheiros, e pagava o aluguel incrível de $125 por mês. Sua vida em casa era agradável, especialmente quando o pai estava viajando a negócios. Eles se reuniam como um grupo familiar muito unidos a cada noite para o jantar, seguido de um jogo de bridge. Esta rotina foi interrompida por frequentes visitas ao teatro e à ópera. Uma empregada e um empregado da casa, que trabalhavam como motorista, mantinham o apartamento, liberando assim a mãe de Joel para o trabalho de caridade que ocupava muito do seu tempo. Seu outro grande interesse residia na música, talvez devido ao interesse de seus pais pela música e por seus anos como protegida de Walter Danhosch, o famoso músico e crítico de música. Em 1957 e 1958, quando passei vários meses na casa dos Goldsmith, no Havaí, muitas vezes me vi cantarolando alguma de minhas óperas favoritas, o que gerou essa resposta de Joel. É como minha mãe, ela também faz isso, andamos pela nossa casa cantando o dia todo. Existia uma relação muito próxima entre Joel e sua mãe, um vínculo que ele sentia ter começado em alguma outra vida além dessa. Apesar de sua proximidade, no entanto, uma lacuna de credibilidade quase se desenvolveu entre eles quando um dia, pouco antes do Natal, sua mãe lhe disse que não havia Papai Noel e, portanto, não adiantava pendurar a meia. Ela levou-o para as várias lojas de departamentos para provar isso. Cada loja tinha um Papai Noel. Enquanto iam de loja em loja, ela dizia: "Veja, não há Papai Noel."
Ele é apenas um homem feito para se parecer com Papai Noel. Joel disse mais tarde: minha mãe não me convenceu, então eu pendurei minha meia apenas por acaso. Ele continuou afirmando que ninguém pode nos convencer de que nossas convicções devidas ao condicionamento precoce estão erradas, assim como ninguém pode nos convencer de que o Deus de nossos ancestrais não existe. Temos que superar esses conceitos arraigados e temos que fazê-lo conscientemente, o que não é nada fácil de se fazer. Desde que seu pai viajou extensivamente no curso de seus negócios, Joel, como o filho mais velho, e sua mãe passaram muito tempo juntos. Todas as sextas e sábados à noite, ele a levava para jantar e ir ao teatro, toda vestida com um pequeno terno de smoking que encomendara para ele quando ainda tinha pouco mais de 13 anos. Chegou então o dia em que ele teve de viajar e começou a escrever-lhe uma carta todos os dias, 7 dias por semana, um presságio de sua propensão para escrever cartas nos anos posteriores. Ao longo de toda a sua experiência juntos, ele disse que dificilmente havia um dia em que ele não lhe escrevesse uma carta. Nem sempre enviavam as cartas todos os dias, mas às vezes ela recebia até 5 cartas ao mesmo tempo. Quando sua mãe deixou essa existência, foi um momento de completa tortura para ele. Ele sabia então o que era perder seu Deus, porque naquela época não havia Deus mais perto dele do que a sua mãe. Em muitas ocasiões, durante os anos em que o conheci, Joel falava de sua juventude, muitas vezes comentando sobre quão pouco havia nele para dar qualquer indicação de como sua vida se tornaria. Ele se perguntou como poderia ter vivido 2 vidas completamente diferentes na mesma vida. Em 1958, em Chicago, ele disse: como isso pôde acontecer? O que poderia fazer com que tal coisa acontecesse? Então eu volto para dentro e eu digo: isso é realmente verdade? Eu não sou agora a pessoa que sempre fui, mas não podia mostrar exteriormente porque eu não sabia como alcançá-la? Não é isso pelo que eu sempre ansiava? Não é isso que eu sempre tive, mas não consegui superar? Eu sei a resposta. Posso voltar e ouvir minha mãe dizendo: eu sei o que há de errado com você, Joel. Você está procurando por Deus. Eu disse: mãe, como você pode dizer isso? Eu nem sei se existe um Deus. Oh, mas eu sei que você está procurando por Deus. Certamente eu era, e esta vida hoje é apenas a fruição. Eu vim a este mundo procurando por Deus. Você não pode dizer se olhar nos meus primeiros 38 anos. Tudo estava trancado dentro de mim. Eu não ousaria dizer isso a ninguém, exceto para minha própria mãe. Mais tarde, quando eu tinha 19 anos, disse à minha mãe: descobri que você está certa. Existe um Deus, mas não consigo encontrá-lo. Não importa para quem eu fale, eles não parecem conhecê-lo. E ela disse: bem, por favor, não pare. E quando você encontrá-lo, venha e me diga. E espero que eu esteja dizendo a ela. Foi um momento muito delicado naquela turma de Chicago, quando Joel contou esse incidente muito depois da sua mãe ter ido embora. Enquanto a mãe e o pai de Joel eram pessoas tementes a Deus de ascendência hebraica, eles não eram judeus praticantes, e Joel nunca aprendeu nenhum dos preceitos da fé judaica, exceto que todas as crianças receberam instrução dos 10 mandamentos. Os dias santos, como o dia da expiação e a Páscoa, foram observados no que seria considerado um modo muito insatisfatório pelos judeus ortodoxos. Isto é, a família Goldsmith observou esses dias reconhecendo que os judeus estavam observando-os. Não iam ao templo ou à sinagoga, e se tivessem matzah na casa da Páscoa, era apenas porque gostavam de comê-los. Um parênteses, a matzah tem muitos aspectos. É o pão da aflição, pão do homem pobre que os escravos comem. Também é o pão da libertação e liberdade. As matzah são assadas para superar as influências e limitações do tempo.
Fecha parênteses. Para a família, os dois principais feriados do ano eram o Natal e a Páscoa, não por qualquer motivo religioso, mas porque todos gostavam de dar e receber presentes, e essas datas davam-lhes uma boa desculpa para presentear. Assim, nos primeiros anos de vida de Joel, não havia nenhum treinamento religioso formal, com exceção do conselho de minha mãe de que obedecer aos 10 mandamentos me afastaria de problemas, faria de mim um cidadão decente, e se eu tivesse interesse então em assuntos religiosos, eu poderia seguir minha busca de qualquer maneira que se abrisse para mim, sem ser prejudicado por qualquer ensinamento religioso. Quando Joel tinha pouco mais de 12 anos, sua mãe lhe disse que um dia ele poderia querer saber mais sobre as diferentes igrejas e religiões no mundo e, especialmente, sobre Deus. Se ele quisesse começar, ele poderia ter a oportunidade de ganhar um pouco desse conhecimento no templo judaico, porque, tradicionalmente, aos 13 anos, um menino na fé judaica assume as responsabilidades da masculinidade e então deve começar a decidir seu futuro. Por volta de 12 anos e meio, portanto, ele foi enviado a um templo judaico reformista e recebeu instruções para que pudesse ser confirmado aos 13 anos. Para ele, a confirmação era uma experiência desagradável. Ele se rebelou contra o tipo de orações proferidas naquele dia e nunca mais voltou ao templo, exceto muitos anos depois, quando um cliente, enquanto estava na estrada, insistiu em levá-lo para lá em um feriado. Em 1907, ele conheceu um jovem alemão que estava em Nova York com o objetivo de aprender inglês e que mais tarde retornou para casa por motivos comerciais. Desse encontro, cresceu uma amizade que durou 49 anos, um vínculo tão forte que, nos anos posteriores, Joel o reconheceu como um relacionamento espiritual. Em todos esses anos, nunca houve um desentendimento entre eles. Anos em que havia ocasiões em que, se Joel precisasse de dinheiro, estava sempre disponível de Hans, enquanto Hans sempre achava Joel pronto no sentido de compartilhar com ele. Durante aqueles 49 anos de amizade, em que 2 guerras os dividiram e em que Hans estava do lado alemão e Joel no lado americano, nunca por um minuto o vínculo entre eles foi quebrado. Quando Hans faleceu, ele delegou a Joel a honra de deixar sua família, uma viúva com 3 filhos, aos seus cuidados. Eles continuaram a ser sua família e Joel uma parte da sua família. Ele viu que eles não faltavam e todo ano que ele ia para a Alemanha, os visitava. Joel completou a 8ª série, mas sua educação formal terminou depois de alguns meses no ensino médio, devido a uma discussão que ele teve com o diretor. Mesmo aqueles primeiros 8 anos foram frequentemente interrompidos quando ele se mantinha longe com o objetivo de observar as performances de Shakespeare em um teatro próximo. Então, como sempre, o teatro tinha um tremendo fascínio por ele. Anos mais tarde, na verdade, quando ele estava conduzindo uma aula do Caminho Infinito em Los Angeles, ele se viu citando Shakespeare com precisão sobre o tema da difamação de caráter, acrescentando orgulhosamente, abre aspas, nada mal após 54 anos, fecha aspas. No mesmo dia que Joel deixou a escola, seu pai começou a ensinar-lhe tudo o que sabia sobre o negócio de importação. Poucos anos depois, quando ele tinha 16 anos e meio, Joel foi levado para a Europa em uma expedição de compra como assistente de seu pai, que era um comprador de cordões europeus e linhas de mercadorias aliadas. Para esse trabalho, Joel trouxe uma faculdade intuitiva e inata que sabia exatamente quais eram os cadarços certos para comprar no momento certo. Então suas viagens começaram, a princípio em conexão com o mundo dos negócios que o ocuparia no início da sua vida. O pai de Joel tinha começado a viajar para a Europa a trabalho por volta de 1900. Sempre que o pai fazia uma viagem, um pequeno estojo preto tinha que ser levado até a farmácia para ser enchido com bicarbonato de sódio, outros auxiliares de digestão e aspirina. Havia 12 remédios que precisavam estar prontos para cada viagem, e o pequeno estojo preto geralmente chegava praticamente vazio em casa. Na verdade, quando ele era criança,
Havia tanta doença na família que, certa vez, Joel queria ser médico e começou a ler livros de medicina. Em 1915, em uma dessas viagens de compras, seu pai ficou doente. Foi retirado de um navio em Southampton e levado às pressas para Nottingham, onde ficou em um hospital por 77 dias. Então o telegrama veio: Goldsmith morrendo, envie o corpo. Esta notícia, é claro, criou um pandemônio na casa e, na confusão que se seguiu, Joel assumiu o comando, providenciou os detalhes e viu sua mãe viajar para a Inglaterra. Naquela noite, Joel teve um jantar de noivado de um amigo. Então decidiu que deveria ligar para sua casa e explicar a situação. Quando ele chegou lá, ele conheceu seu pai, a quem ele confidenciou que havia colocado sua mãe em uma balsa naquela tarde para ir à Europa para trazer de volta o corpo de seu pai. A conversa com o pai do amigo noivo, como Joel descreveu, ficou assim. O pai então perguntou para Joel: "Quando seu pai morreu?" "Ele ainda não morreu, mas está morrendo, ou pode estar morto agora." E Joel mostrou-lhe o telegrama. "Oh, não," ele disse. "Você é um homem muito jovem e seu pai deve ser comparativamente jovem também. Ele não precisa morrer." Para Joel isso pareceu um comentário estranho. Ele não tem que morrer? Os médicos dizem isso. Ele está no hospital há 77 dias. Bem, você já ouviu falar de orações e curas através da oração? Joel respondeu: "Não. A única oração que eu conheço é agora que eu me deito para dormir." "Você quer dizer ciência cristã?" "Sim." "Cuidado com a matéria. Eu li sobre isso no jornal. Você realmente não acha que isso ajudaria ninguém, não é?" O homem respondeu: "Eu sou um praticante da ciência cristã e eu acredito nisso." Isso foi quase tão chocante para Joel quanto o telegrama havia sido. Mas sua resposta cortês foi: "Se você puder ajudá-lo, é claro, faça isso. Seria maravilhoso se ele pudesse voltar para casa." O praticante não tentou explicar o princípio envolvido para Joel, ou provavelmente ele nem teria pedido a ele para ajudar seu pai. Ele achava que o praticante iria orar a Deus e, se ele fosse santo o suficiente, talvez Deus lhe respondesse. Joel não sabia nada sobre a cura pela oração, mas sentia que não poderia causar nenhum dano. Certamente não causou nenhum dano, porque quando a mãe de Joel aterrissou na Inglaterra, seu pai estava de pé, vestido e pronto para ir para casa. E durante 25 anos depois disso, sabia muito pouco sobre a doença e até mesmo sobreviveu por vários anos. A recuperação milagrosa de seu pai levou Joel a iniciar um estudo desconexo da ciência cristã, no qual ele buscou respostas para as perguntas que naturalmente surgiram na mente de uma pessoa que viajou o mundo como ele. Questões que o atormentavam com uma urgência que o levou a buscar por respostas. Em sua primeira viagem à Europa em 1909, quando as frotas alemã e inglesa se enfrentaram no Mar do Norte, ele ouviu os jornaleiros nas ruas de Londres chamando seu "extra, extra", contando a iminência da guerra. Ele começou a se perguntar onde Deus estava em tudo isso. Então, algumas semanas depois, seu pai o levou a Paris e sabiamente lhe mostrou o lado mais sombrio e perverso da vida noturna em Paris, que o pai achava que poderia servir apenas para desgostar Joel, para que ele não tivesse ilusões sobre isso e não acreditasse que fosse algo atraente ou glamuroso. Novamente seu pensamento foi para a pergunta: onde está Deus? Como homens e mulheres entram nessa condição, com todas as igrejas do mundo e todas as orações? Todo o meu histórico familiar é hebraico, e nunca em minha vida conheci nada de um ensinamento cristão. Na verdade, nunca conheci nada de nenhum ensinamento, exceto os 10 mandamentos. Mas quando eu tinha 19 anos, se era a voz ou impressão, algo dentro de mim dizia: encontre o homem Jesus e você terá o segredo da vida. Isso foi uma coisa estranha de se dizer, porque eu não sabia nada de Jesus Cristo, além do nome e que o Natal era um feriado celebrando seu nascimento. Mas a partir daquele momento em minha vida, foi dedicada a esse homem Jesus
e o seu segredo. 6 meses depois disso, essa voz ou impressão dizia: torne-se um maçom e aprenda sobre Deus. Eu não sabia nada sobre a maçonaria e não havia ninguém na minha família que soubesse de alguma coisa sobre isso. Então eu aprendi que eu seria elegível para participar de uma ordem maçônica quando eu tivesse 21 anos. Meu colega de trabalho me ajudou a me tornar um maçom, e a voz se cumpriu em sua promessa, porque na primeira noite na loja maçônica aprendi algo sobre Deus que nunca havia conhecido antes e também alguma coisa sobre oração. Recebi o primeiro grau na semana seguinte aos 21 anos, e aos 22 anos tive meu 32º grau. Naquele primeiro grau de iniciação, fui presenteado com uma Bíblia, e enquanto eu viajava desde os 16 anos e meio de idade e tinha visto muitas Bíblias de Gideões em quartos de hotel, acredite ou não, esta foi a primeira vez que eu saberia o que era uma Bíblia. Então você vê que eu era muito ignorante em religião, e é claro que eu nunca estudei nada no caminho da filosofia ou algo assim, porque meus dias de escola terminaram com 6 meses de ensino médio. Então eu não tinha conhecimento de filosofia ou religião, e ainda assim o tempo todo eu estava procurando por algo que chamamos de Deus. Foi a partir de então que esta busca por Deus, ou esta busca por uma resposta ao mistério da vida, se tornou ativa dentro de mim. Durante toda a vida, Joel manteve um interesse sério na maçonaria e manteve uma associação próxima com a ordem maçônica. Em 1923, ele recebeu uma associação honorária em uma loja maçônica na Alemanha, e de seu trabalho na maçonaria, Darcy Long, de Nova York, escreveu o seguinte no programa que apresentou quando ele deu uma palestra lá em 12 de maio de 1958. O irmão Joel Goldsmith foi criado em Darcy Long em 13 de fevereiro de 1914. Durante a Primeira Guerra Mundial, o irmão Goldsmith foi fundador e presidente do Clube Maçônico Marinês de Quantico, na Virgínia. Seus serviços como tal receberam o reconhecimento de vários 33 graus e KCCH maçons em Washington. Nos últimos anos, ele se tornou vitalmente interessado na maçonaria esotérica e no trabalho de Wilhelm Hurst, dando palestras sobre esse tema pouco compreendido em muitas lojas diferentes. Em 1957, ele foi nomeado membro honorário na loja de Pedras Vivas 4957 de Leeds, Inglaterra. Sua afiliação ao rito escocês foi em Honolulu, onde ele era membro do Aloha Temple Shrine, e onde em várias ocasiões ele deu o trabalho de quinta-feira e domingo de Páscoa para o corpo de rito escocês. Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, Joel, em seu entusiasmo para varrer o Kaiser, foi voluntário nos fuzileiros navais. Ele estava estacionado na ilha Parris e lá foi submetido ao rigoroso treinamento a que os fuzileiros navais estão sujeitos. Durante esse período, ele serviu como segundo leitor em uma sociedade de ciência cristã organizada para um pequeno grupo de fuzileiros navais. Houve muitas longas horas de reflexão sobre como era possível seguir o ensinamento do Mestre, Cristo Jesus, e sair para matar. Foi então que a Bíblia, que estava à sua cabeceira, caiu no chão e se abriu para a passagem. Abre aspas, nem eu oro por estes somente. Fecha aspas. João 17:20. Naquele momento a passagem foi iluminada para ele, e ele viu o zelo equivocado na prática das igrejas que abriram suas portas para orar pela vitória, enquanto nenhum deles estava orando pelo inimigo. De repente ele sabia que a única oração justa ou eficaz que alguém pudesse orar era a oração pelo inimigo, uma forma de oração que, a partir daquele momento, ele começou a praticar diligentemente. Pouco tempo depois, seu pelotão foi dividido ao meio, com base em um sistema de numeração. Metade dos homens foram enviados para a Europa, onde quase todos pereceram na Batalha de Château-Thierry, e outra metade permaneceu para receber mais prática de artilharia,
Joel, junto com um jovem cabo chamado Perry Wheeler, que o conhecia bem naqueles dias e que muitos anos depois se tornou o marido de minha irmã, Zwainil, permaneceu nos Estados Unidos e nunca teve que atirar em alguém. Sentado na sala de estar, Wheeler, um dia no início de julho de 1958, olhando para algumas fotos que minha irmã Valborg ia incorporar em um álbum de família para Swind e Perry, nossos olhos se iluminaram com uma imagem de nosso cunhado e outros 3 fuzileiros navais. Valborg e eu olhamos interrogativamente um para o outro enquanto nossos olhos caíam sobre o terceiro homem da foto e quando Perry contava a mesma história da divisão dos homens em seu pelotão em 2 grupos. Quando perguntamos a Perry quem era esse homem, ele casualmente nos disse que seu nome era Goldsmith, mas não se lembrava do seu nome. Além disso, no seu programa maçônico, Perry lembrou de seus dias na Ilha Paris com um corneteiro chamado Júlio Goldsmith, mas nenhum Joel Goldsmith. Isso não se somava, embora a semelhança do homem na foto com Joel fosse tão grande e as histórias tão idênticas que fizemos uma cópia, que eu, hesitante, enviei a Joel em Londres com a pergunta sobre quem eram esses homens e se ele poderia ser um deles. Em sua resposta, mostrou seu delicioso senso de humor, melhor do que qualquer palavra descritiva poderia fazer. 25 de julho de 1958. Querida Lorraine, você me choca. Mesmo se você não soubesse o nome, como você poderia possivelmente não me reconhecer? Já que eu dificilmente mudei um pouquinho desde então? Eu apenas olhei no espelho e realmente acredito que esta é uma foto minha tirada muito recentemente, como outros alistados. Claro, esse é Joel, fanfarrão privado das fileiras de retaguarda, 10º Regimento da Artilharia Quântico, editor associado do Quântico Literature, segundo leitor do serviço CS e presidente do Conselho Marinês Masonic Clube Quântico. De um lado está Wheeler e do outro é Estes, e do seu lado estão outros que não me lembro nesse instante. Agora, onde você descobriu isso? Wheeler está vivo? Este último tinha um irmão conosco. Eu entendo sua pergunta. Como poderia alguém tão jovem quanto Joel ter estado naquela foto em 1918? Como meu passado se eleva. Com amor, Joel. Depois que a guerra acabou, Joel descobriu que isso marcou o fim de uma era para o mundo, assim como para o negócio de importação de seu pai. A essa altura, os vestidos feitos à mão haviam se tornado quase obsoletos e a produção em massa de roupas havia assumido o mercado. As rendas importadas feitas à mão não eram mais procuradas e Joel foi chamado para tentar unir os negócios da família. Nesse esforço, ele falhou e o negócio entrou em colapso. Além de dificuldades de negócios, ele ficou gravemente doente com tuberculose e recebeu 3 meses de vida. Como não havia esperança médica, ele decidiu procurar a ajuda de um praticante da ciência cristã, o que ele fez e em 3 meses ele se recuperou completamente. Quando Joel contava essa experiência há alguns anos, um cético insistia que um diagnóstico errado havia sido feito e que Joel nunca tivera tal coisa, porque se tivesse, não poderia ter sido curado. Joel concordou em se submeter a um exame de raio-x que mostrava que ele tinha apenas um pulmão. Mas onde o outro pulmão deveria estar, havia, como ele me descreveu, uma parede muscular. Depois que o negócio da família entrou em colapso, Joel tornou-se mais uma vez um homem viajante, vendendo diversos tipos de artigos, a maioria deles de alguma forma relacionados com roupas femininas. Mesmo assim, antes de ter sido tocado por qualquer tipo de experiência espiritual, sua atitude em relação à venda era bem diferente da do vendedor médio. E, talvez por isso, ele tenha tido tanto sucesso. A empresa que ele representou
o enviou a Pittsburgh para assumir aquele território por 1 ano. Sua primeira ligação foi com um comprador na maior loja de departamentos da região. E a primeira coisa que ela disse depois que ele se apresentou foi: "Não, eu não preciso de nada." "Bem, claro, você não me conhece. Então você se importaria se eu explicasse um pouco sobre mim?" Ele passou a dizer-lhe que estaria lá por 1 ano, de acordo com seu contrato. Isso significava que ele a chamaria 2 vezes por mês durante 9 meses do ano, 18 vezes ao todo. Joel comentou: "Toda vez que eu entrar aqui na sua loja ou ligar para você, se você me diz, 'Não, eu não preciso de nada,' eu vou sair ou vou falar com você sobre outra coisa. Mas eu nunca vou dizer, 'Você vai reconsiderar?' Ou 'Eu tenho outra coisa.'" Ela olhou para ele e disse: "Você nunca vai se dar bem como vendedor. Você sabe que o trabalho de um vendedor só começa quando o comprador diz não." E Joel: "Você conheceu um tipo totalmente diferente de vendedor. Eu sei o que eu tenho no meu porta-malas. Eu tenho uma linha maravilhosa de mercadorias. É tão importante para o comprador tê-lo como é para a minha pessoa vendê-lo, e cabe ao comprador saber disso. Então, eu ofereço isso com todo o amor em meu coração. E se o comprador não quiser, tudo ficará bem para a minha pessoa também." Em todo o seu território naquele ano, aquela compradora tornou-se a melhor cliente de Joel, porque ela percebeu que ele estava ali contando a verdade. Ela tinha confiança ilimitada no que ele tinha para vender. Sabia que isso era bom, e ele sabia que era bom para ela. Pode não ser bom para o departamento dela toda vez que ele ligava, mas era um bom artigo e, com base nisso, ele trabalhava. Mesmo naqueles primeiros dias, Joel estava intuitivamente ciente de certos princípios espirituais, e assim ele reconheceu que quando um vendedor entra em uma casa de negócios para vender, normalmente o comprador de imediato coloca-se em defesa, e então o vendedor deve quebrar aquela defesa. Se um vendedor, no entanto, fosse para uma casa de negócios com a percepção de que ele tem um bom produto e que se o comprador precisasse dele hoje, estava disponível para ele, e se ele não precisasse, também estava tudo bem, o comprador sentiria que o vendedor não estava chegando lá para fazer uma venda, mas chegando a serviço. Deste período de sua vida, enquanto ele estava vendendo na estrada, viajando sem parar, Joel me enviou uma anotação que ele havia escrito no Havaí em 11 de julho de 1963. A anotação: "Minha vida foi contada em 2 passagens da Bíblia. Abre aspas. Meu reino não é deste mundo. Fecha aspas. E, abre aspas, tenho um alimento para comer de que não sabeis. Fecha aspas. Em nenhum momento eu conheci prazer, lucro ou sucesso neste mundo. Não havia interesse na escola, exceto na leitura de livros. Nos meus anos de negócios e viagens, não havia delícias. Os negócios eram meros meios de subsistência e as viagens eram um meio para este fim. E na vida familiar, que certamente estava acima da média em conforto e companheirismo, não havia prazer, nem alegria, nem satisfação. Eu ainda não tenho consciência do que me fez continuar nas rodadas infrutíferas de dias e noites, porque não havia esperança de conseguir algo melhor. Houve muitos anos tentando me perder em teatros, restaurantes e clubes noturnos em Nova York, Paris, Berlim e muitas outras cidades, mas esses prazeres não passavam de meios de esquecimento. Estranha, de fato, e infeliz é a vida desprovida de satisfação humana e meios de paz humana, mas especialmente quando nenhum pensamento de possíveis alegrias espirituais e vitórias entram. Mesmo quando eu buscava conhecimento espiritual, não havia esperança ou sentido de que a realização viria. De fato, como eu poderia saber o significado de satisfação? Este capítulo não é mais sombrio para se ouvir do que a minha vida era para viver,
embora isso não pudesse ser visível para aqueles que me cercam. Sempre havia uma suficiência das coisas que o dinheiro compraria, sempre muitas bugigangas e pulseiras. O que deve ter aparecido exteriormente como uma vida muito medíocre foi passada sem drama profundo e certamente sem uma leve comédia até aquele dia quando, em meditação com um conhecimento, o véu foi levantado e eu entrei em outro mundo, na verdade, outro estado de consciência. Parecia um mundo de sonhos, porque passei pelos movimentos da vida diária sem qualquer mudança aparente. No entanto, toda a experiência externa era como se andasse em um sonho. Muitos que vieram a mim em busca de cura, por alguma razão que desconheço, a receberam, embora eu não saiba como ou porquê. Embora Joel fosse um mestre em vendas e tivesse muito sucesso por vários anos, chegou o momento em que seu negócio se tornava cada vez menor, diminuindo a ponto de não retornar, mesmo com toda a ajuda espiritual que ele buscava. Ainda nesta época, ele não pensava em outra coisa que não fosse uma carreira de negócios. Foi durante esse período que ele contraiu um resfriado muito forte. O que aconteceu, ele diz em suas próprias palavras. Joel: fiquei doente na cidade de Detroit, fui a um prédio cheio de praticantes da ciência cristã, encontrei o nome de um praticante no quadro, fui até o escritório desse homem e pedi a ele que me ajudasse. Ele me disse que era sábado e que ele não atendia pacientes no sábado. Naquele dia ele sempre passava em meditação e oração. Em relação a isso eu lhe disse: claro que você não iria me deixar do jeito que eu estou. Eu realmente estava parecendo muito mal. Não, entre. E eu entrei e ele permitiu que eu ficasse lá 2 horas com ele. Ele falou comigo da Bíblia. Ele falou comigo da verdade. Muito antes das 2 horas terminarem, fui curado daquele frio. E quando saí para a rua, descobri que não podia mais fumar. Ao jantar, descobri que não conseguia mais beber. Na semana seguinte, descobri que não podia mais jogar cartas. E também descobri que não podia mais ir às corridas de cavalos. E o empresário morreu. 46 horas depois da minha primeira experiência espiritual, uma compradora que era minha cliente disse que, se eu orasse por ela, ela seria curada. A única oração que eu sabia naquele momento era: agora eu me deito para dormir. E eu vi que isso não faria muita cura. Mas ela insistiu que, se eu orasse por ela, ela seria curada, e não havia nada para eu fazer além de orar. Então fechei meus olhos e estou feliz em dizer que sempre fui honesto com Deus. Eu disse: Pai, você sabe que eu não sei rezar, e certamente não sei nada sobre cura. Então, se houver algo que eu deva fazer, diga-me. E então, muito claramente, tanto quanto se estivesse ouvindo uma voz, percebi que o homem não é um curador. Isso me satisfez. Esta foi a extensão da minha oração, mas a mulher teve sua cura, uma cura do alcoolismo. No dia seguinte, um vendedor ambulante chegou e disse: Joel, não sei qual é a sua religião, mas sei que se você orar por mim, posso ficar bom. O que você vai fazer sobre isso? Argumentar? Não. Vamos fechar os olhos e orar. E então eu fechei os olhos e disse: Pai, aqui está outro cliente. Mas enquanto meus olhos estavam fechados e nada estava acontecendo, o vendedor me tocou e disse: maravilhoso, a dor se foi. Esta foi uma experiência diária. O único problema era que eu tinha poucos clientes e muitos pacientes. Uma transformação havia ocorrido. Onde isso aconteceu? Aconteceu em minha consciência, não em qualquer outro lugar, não do lado de fora. Era o mesmo indivíduo cujo pensamento inteiro era de negócios e prazer. De repente, todo o seu pensamento estava em Deus e na cura. O mesmo indivíduo, apenas com uma transformação
tal como ocorreu na experiência de Moisés, uma percepção da verdadeira identidade, uma experiência que deve ter ocorrido nas mentes de muitos outros antes e depois. A partir deste momento, havia dois homens. Havia Joel, um indivíduo sempre pairando em algum lugar no fundo, mas mostrando tendências que continuamente levavam a muitos erros humanos, muitos erros de julgamento, muitas discórdias humanas, mas felizmente apenas aparentes para si mesmo em intervalos. Por outro lado, havia o indivíduo que naquele dia de revelação ou regeneração foi ordenado como curador espiritual. Daquele dia, a este tenho prestado respeito ao praticante por ter sido responsável por toda a mudança em minha vida e por tudo o que aconteceu comigo de uma maneira espiritual desde então. É verdade que meus 13 anos de trabalho me prepararam para essa experiência, mas o toque dele foi o que trouxe a transformação. Foi ele que mudou a minha vida. Ele que eu estava acostumado a passar um dia inteiro toda semana sem atender um paciente, sem tentar ganhar $1, sem tentar usar o poder espiritual, um dia inteiro por semana em todas as semanas, só para renovar e realizar-se com o Espírito. E veja o que esta prática de passar um dia como este fez por mim. Eu tenho apenas um desejo para os estudantes de O Caminho Infinito e todos os outros no caminho, e isto é, que eles não aceitem o que é minha experiência em e com Deus tem sido, mas que cada um possa experimentar Deus, conhecer a Deus, sinta Deus, ame e entenda Deus e, finalmente, realize a divindade. Joel S. Goldsmith. Joel Goldsmith deixou uma mensagem mística para beneficiar o mundo e um tesouro a ser valorizado por todos os estudantes da verdade. Leitura amadora por César Guidini.